Vamos voltar à nossa lei de Faraday, onde nós vimos que variação do fluxo do campo magnético numa situação é capaz de gerar campo elétrico, é capaz de gerar diferença de potencial e em condições adequadas é capaz de gerar corrente elétrica. Gerou corrente elétrica, é capaz de transferir energia, é capaz de movimentar máquinas. Muito bem, nós vamos fazer agora alguns exemplos da lei de indução de Faraday. Não vamos fazer infinitos exemplos porque não temos muito tempo, mas vamos pegar alguns exemplos interessantes. Bom, primeiro, obviamente, eu quero só recordar a lei de Faraday, lei de indução de Faraday, que mostra que a variação de um fluxo magnético numa bobina ou num circuito, de um modo geral, é capaz de induzir uma diferença de potencial. Se houver condição de corrente, eu terei também a indução de uma corrente. E a indução de uma corrente também gera campo. Isso leva a alguns conceitos importantes que nós vamos ver nas aulas que virão, que é o conceito de indutância. Muito bem, então nós vamos pegar a lei de Faraday e vamos aplicar a algumas situações interessantes. A primeira situação que eu vou fazer, ela está bem relacionada com o circuito que eu usei para deduzir a própria lei de Faraday, que é um circuito que parcialmente caminha dentro de um campo magnético. Nós vamos imaginar uma região do espaço que tem um campo uniforme e pela qual se desloca uma espira, se desloca um circuitinho condutor e se desloca com velocidade v, no sentido de entrar na região do campo magnético. A pergunta que a gente faz é: quanto de potência é dissipada? Na verdade, essa pergunta é quanto alguém gasta de energia por unidade de tempo para introduzir essa bobina com velocidade v nesse campo magnético, porque ela sozinha não vai querer entrar, né? É necessário que alguém dê energia e faça ela entrar, porque vai haver dissipação. Eu vou imaginar que o circuito tem uma resistência R, então nós vamos imaginar uma resistência elétrica R, porque agora eu permiti que fechasse o circuito. Eu vou imaginar esse circuito de tamanhos A e B entrando aqui na região de campo uniforme, é um campo entrando na folha. E como eu não sei bem o que vai acontecer, mas eu já sei da lei da indução de Faraday que à medida que ele entra vai haver variação do fluxo na bobina, portanto vai haver a indução de uma corrente nessa situação. Vai haver a geração de uma diferença de potencial e o aparecimento de uma corrente induzida. Então eu coloquei aqui uma corrente num sentido qualquer aqui para dizer que vai ter uma corrente, tá bom? Poderia pôr em qualquer sentido. E aí a primeira pergunta que eu faço é: que sentido está a corrente, né? A corrente está para lá, como eu indiquei, ou está ao contrário? Para responder essa pergunta, nós temos que lembrar um dos conceitos que nós vimos na última aula, que é a lei de Lenz. A lei de Lenz diz que a resposta do circuito sempre é no sentido a se opor à variação. À medida que eu introduzo esse circuito no campo, o fluxo magnético está aumentando. Não é isso? Então, o fluxo de campo magnético na área do circuito está aumentando. O circuito responde no sentido a evitar esse aumento. Então, o campo está para baixo. Se a corrente fosse da forma que eu coloquei aqui, lembre-se da regra da mão direita, significaria que o circuito está adicionando um campo para baixo. Portanto, ele está fortalecendo, criar mais fluxo. Mas a lei de Lenz diz que não é assim, que ele responde o contrário, então é o contrário. A corrente que deveria estar indicada era para cá. Então, se circular uma corrente, ela vai circular no sentido a se opor à variação daquilo que está acontecendo no circuito. Tá certo? Isso é importante a gente sempre lembrar, embora o sentido da corrente aqui, ele não vai ser relevante para as coisas que nós vamos fazer. Muito bem, então, à medida que esse circuito penetra, o fluxo de campo magnético varia. Quanto que ele varia? Bom, vamos imaginar quanto que ele varia quando eu passar um tempo pequeno, dt. Lembra-se que a gente gosta de, em física, trabalhar com quantidades infinitesimais. Então, eu deixei esse circuito se movimentar durante um tempo dt. Quanto que ele se deslocou? Todo mundo sabe que algo que se movimenta com velocidade v durante um tempo dt percorre uma distância que é v vezes o tempo, v dt. Tá certo? Então, durante o tempo dt, esse circuito deslocou de vdt, que é essa primeira parte aqui. Vezes essa dimensão, porque ele deslocou nessa, significa que em dt
eu adicionei um retângulozinho de área que é AVDT. Isso é quanto variou a área banhada pelo campo magnético. Se essa é quanto aumentou a área banhada pelo campo magnético, então o fluxo sofreu uma variação que é exatamente o campo vezes a variação da área. Portanto, a variação do fluxo é o campo vezes a área vezes VDT. Essa é a variação do fluxo. Mas nós aprendemos que a variação do fluxo dividido pelo tempo, por dt aqui no caso, é a diferença de potencial. Portanto, a diferença de potencial é menos BAV. Tá certo? E o menos aqui advém dessa oposição que nós vimos, que não é relevante para o que nós vamos fazer. Então, eu vou esquecer momentaneamente o sinal negativo. Estou interessado que ali apareceu uma diferença de potencial BAV, onde B é o campo, A é a dimensão desse lado do circuito e V é a velocidade. Tá certo? Como esse circuito tem uma resistência elétrica R, nós aprendemos no passado que a diferença de potencial aplicado em algo que tem uma resistência R faz aparecer uma corrente pela lei de Ohm, e essa corrente nada mais é do que a voltagem dividido por essa resistência. Quanto maior é a resistência, menor é a corrente que aparece. Quanto menor a resistência, maior é a corrente que aparece para a mesma diferença de potencial. E se eu colocar no lugar da diferença de potencial BAV, eu tenho que a corrente que apareceu nesse circuito é BAV dividido por R. Tá certo? Que é exatamente essa corrente que foi induzida aqui circulando no circuito. Muito bem. Essa corrente está circulando e você tem ali uma resistência. Se essa resistência fosse zero, essa corrente seria enorme. Se a velocidade parar, essa corrente vai a zero. Tá certo? Muito bem. E se não existe campo, também vai a zero. Tudo aqui obedece essa correspondência com as grandezas. Se eu tenho a corrente agora, eu posso simplesmente calcular qual é a potência que está sendo dissipada. Esse sistema está consumindo uma potência. E quanto que é essa potência? Essa potência é RI quadrado, que nós também aprendemos quando vimos corrente elétrica circulando em algo que tem uma resistência elétrica, né? Quando aprendemos sobre condutores, isolantes, aquele negócio todo. Muito bem, então a direção é a lei de Lenz, nós vamos deixar de lado, mas eu tenho aqui essa potência dissipada, que ela é simplesmente a resistência vezes I quadrado. Então basta colocar no lugar da corrente o BAV sobre R, para observar que a potência dissipada é B quadrado, A quadrado, V quadrado dividido pela resistência. Essa potência está sendo consumida, está virando calor nesse circuito. Mas alguém tem que dar essa energia. Alguém tem que trabalhar sobre o sistema para empurrar essa corrente para o campo magnético. Senão ele não quer ir. Como isso aqui custa energia, alguém tem que realizar um trabalho para ir para lá. E a pergunta que eu vou fazer é, quanto de trabalho está sendo realizado? Bem, nós sabemos que o trabalho, de alguma maneira, por unidade de tempo, tem que no mínimo igualar a potência dissipada, porque o sistema não pode gerar energia por si só. Tá? Então nós vamos trabalhar no ponto onde eu estou deslocando com velocidade constante, portanto eu estou dissipando também potência a uma taxa constante. Tudo aqui é constante. Se eu deslocar esse circuito de dy, alguém teve que fazer uma força. Se você quiser enfiar essa bobina aqui, ela não entra. Se você tem uma região do campo e você quer passar uma bobina por ele, tem uma força que resiste. Nós vamos calcular essa força. Quanto que é essa força que eu tenho que fazer para introduzir o circuito aqui? Nós estamos usando sempre a lei de indução de Faraday aqui, né? Muito bem. A força, se eu imaginar que o circuito deslocou de dy, a força que eu fiz é tal que F vezes dy é a potência dissipada. É o trabalho realizado, desculpa, é o trabalho realizado. E se esse deslocamento dy demorou um tempo dt, então isso aqui dividido por dt é a potência, porque energia por tempo é a potência. Então, se eu dividir tudo por dt, eu tenho que f dy dt é dw dt. dw dt é exatamente a potência dissipada, que é o que está aqui em cima, que é b quadrado, a quadrado, v quadrado, dividido por r. E dy dt é a nossa velocidade que está sendo empurrado o circuito.
Portanto, F vezes V é isso, cortando uma das velocidades, você tem que a força que eu tenho que fazer, ela é B quadrado, A quadrado, V dividido por R. Se eu quero ir com muita velocidade, eu tenho que fazer muita força, linearmente proporcional. Se eu quiser, se eu tiver uma resistência grande, obviamente a corrente vai ser menor, a resposta é menor, a força vai ser menor. Mas o que é importante é que eu tenho que fazer uma força e essa força sempre é proporcional à taxa com que o circuito está mudando, portanto proporcional à velocidade, que afinal é o quanto com unidade de tempo que esse circuito penetra dentro do fluxo. Então, eu sou capaz de calcular essa força. Aliás, a existência dessa força dá origem a uma série de coisas interessantes. Uma delas é o chamado freio magnético, né? Imagine que aqui eu tenho essa região do campo e eu venho com solto uma bobina aqui, mas não faço mais força sobre ela. Nessa região onde ela está fora do campo, ela anda com velocidade constante. A hora que ela encontra o campo, como não tenho força para manter a velocidade, ela desacelera. Ela freia ao querer entrar nesse campo magnético. É um fenômeno muito bonito que é chamado de freio magnético. E acontece devido à lei da indução de Faraday, né? A lei de Lenz, que gera algo oposto, e ao fato que esse sistema dissipa energia. Agora vamos imaginar um segundo exemplo, esse é o campeão. É uma espira girando num campo uniforme. Vamos imaginar que eu tenho um campo uniforme aqui e eu vou girar a minha espira. Vou girar dessa forma. Tá certo? Para, de alguma maneira, colocar matemática nessa variação, a minha espira tem tamanho A e B, é uma espira retangular. E a direção do campo com a direção da normal, agora eu peguei essa espira e mostrei para vocês em plano aqui. Então eu estou mostrando o plano da espira. O campo magnético está cruzando, nesse momento ela está girando, ela vai girar ao redor desse eixo. E tem um campo magnético. Então eu estou olhando ela daqui, eu estou vendo o lado B, de tamanho B, o campo magnético para cima e a normal da espira, que é onde a gente normalmente gosta de representar a área, está a um ângulo θ com o campo magnético. Tá certo? O fluxo do campo magnético aqui é simplesmente o produto escalar do campo pela área, pelo vetor área, que nada mais é do que o valor da área vezes o vetor normal. Então o fluxo magnético que está passando por esse circuito é o campo vezes escalarmente o A. Mas quando eu faço a área, o vetor área nada mais é do que AB vezes o vetor normal, que como o ângulo entre eles é θ, então o fluxo é B, que é o campo, vezes a área da espira, que é AB, vezes o cosseno do ângulo θ. Tá certo? Isso é o fluxo. E à medida que a bobina vira, o que acontece com esse fluxo? Ele varia, porque o θ está variando à medida que a bobina vira. A bobina está virando assim, né? Desculpa, aqui está assim, como o ômega está mostrando aqui. Então, o cosseno de θ passa de 0 para π sobre 2, para π, para 2π e continua. Então, ele varia à medida que a bobina está rodando. Então, quem está variando aqui é o θ. Tá certo? Muito bem. Então, vamos tomar a variação temporal desse fluxo magnético. A variação temporal do fluxo magnético, ela é exatamente a derivada desse fluxo com relação ao tempo, e a derivada do fluxo com relação ao tempo é AB, que é o campo, vezes ABzinho, que é a área, vezes a derivada do cosseno, porque agora é o θ que varia no tempo, portanto, o θ variando no tempo, o cosseno varia no tempo. E a derivada do cosseno é o seno, mas eu tenho, pela regra da cadeia, de colocar, então, a derivada do cosseno com relação a θ e dθ dt. Mas dθ dt é exatamente a velocidade de rotação da bobina. Então, dθ dt eu vou chamar de ômega, que é a minha definição. A bobina está girando com velocidade angular ômega. E eu tenho, então, que a variação temporal do fluxo é exatamente ômega vezes essa grandeza toda, que depende do seno de θ. Todo o resto agora é constante. Ômega também é constante, porque eu impus que a bobina gire com velocidade constante. O que está variando é o seno de θ. E o que acontece? A diferença de potencial é menos essa variação temporal.
e menos a variação temporal do fluxo é exatamente isso aqui com sinal menos, que é, portanto, AB, a área, que é Azinho, Bzinho, vezes B, que é o campo, seno de θ ômega. Agora, como eu estou girando com uma velocidade constante, o θ é nada mais do que ômega-t, não é? Como a gente aprendeu no movimento circular em mecânica. Portanto, no lugar do θ, eu coloco ômega-t, e no lugar do Azinho, Bzinho, que é a área, vezes B, vezes ômega, eu vou chamar de um V0. Tudo isso é uma grandeza constante. Portanto, a diferença de potencial, a menos do sinal, que não importa aqui no momento, gerada quando uma bobina gira num campo magnético uniforme, é V0 seno de ômega-t. Então, o que acontece? Quando eu giro uma bobina na presença de um campo, eu tenho o chamado gerador de corrente alternada. Esse aqui é um gerador de corrente alternada, aqui no caso nós estamos pegando a tensão que ele gera, a diferença de potencial, mas se eu ligar em qualquer coisa, vai aparecer uma corrente que oscila de acordo com essa frequência. Imagine que eu tenho um campo magnético intenso e tenho um circuito e coloco no eixo desse circuito, dessa bobina, ou conjunto de bobinas, uma pá. E aí eu jogo um jato de água nessa pá, ela vai girar. Então, eu sou, usando água e velocidade, eu sou capaz de promover o giro da bobina na presença do campo. Como resultado disso, o sistema me gera uma diferença de potencial, uma voltagem alternada no tempo. Isso aqui é o que chama-se de alternador ou gerador de corrente alternada. E lá nas hidrelétricas, nós temos isso. Na hidrelétrica nós temos, né, as turbinas, que são água passando, movimentando, produzindo rotação de um tipo de bobina na presença de um campo, e isso gera voltagem alternada que, se eu ligar num circuito, é capaz de movimentar um motor, é capaz de ligar as luzes, é capaz de fazer tudo isso. A lei de indução de Faraday, num circuito que está girando na presença de um campo, criou para nós a possibilidade de manipular corrente elétrica, de gerar e manipular e utilizar na maioria das coisas que nós temos hoje espalhada por todos os lugares. É, sem dúvida, uma das grandes aplicações da lei de Faraday. Um outro exemplo interessante é o chamado dínamo de Faraday, só que aqui é um disco metálico. Nós vamos imaginar um disco metálico girando também na presença de um campo constante uniforme ao disco metálico. E esse disco metálico recebeu uma velocidade V. Eu poderia resolver esse problema de várias formas, imaginar um circuito, fazer tudo isso. Mas eu vou dar um passo atrás e vou lembrar a vocês que quando eu tenho um pedaço de condutor passando com velocidade num campo, gerava nos seus extremos uma diferença de potencial, nós calculamos lá atrás, e essa diferença de potencial é velocidade vezes o campo vezes o tamanho da distância. Muito bem, o que eu vou fazer nesse disco, existe um campo aqui, isso aqui valia para um campo perpendicular à velocidade ao condutor, correto? Eu vou pegar esse disco, vou pegar uma cunha dele, um elemento do disco, e vou pegar um DR, um pedacinho de condutor desse disco. Esse pedacinho de condutor é como se fosse esse condutor. Nas suas extremidades, olha, ele tem uma velocidade, ele está girando, não é? Então ele tem uma velocidade perpendicular ao campo, e nos seus extremos vai gerar uma diferença de potencial. Como vai gerar uma diferença de potencial? Nesse, todos eles, gera uma diferença de potencial total entre o centro e as extremidades. Então eu gerei ali uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial, diferente da outra, ela é constante. Então isso aqui pode ser um gerador, um dínamo, um gerador de corrente constante, de DDP constante, que não oscila no tempo. Então não é um alternador. A velocidade de cada elemento depende da posição, porque a velocidade é a velocidade angular, velocidade linear ou tangencial, é a velocidade angular vezes o raio. Então esse elemento específico tem uma velocidade que é ômega-r, ele está localizado a uma distância r do centro de rotação. E ele tem um tamanhozinho dr. Então, a diferença de potencial que ele gera é uma parte da diferença de potencial, que eu vou chamar de dV.
Então, dV para mim é a contribuição da diferença de potencial devido a esse elemento. E esse dV é VB/dR, porque nós aprendemos que VB vezes o tamanho é a diferença de potencial. E substituindo, né, V por ωr, eu tenho que a diferença de potencial, contribuição devido a esse pedacinho, é ΩR/BdR. E para ter a diferença de potencial total, eu tenho que ir do centro até a extremidade. Esse disco tem um raio total R. Então eu vou fazer a integral, a soma de todos os DDPs, de todos os elementozinhos daqui até lá, de 0 a R, né, de dV. E isso então é integral de 0 a R, ω/BR/dR. Tudo isso aqui é constante menos R/dR. E a integral de R/dR é meio de R². Portanto, a voltagem que eu gero girando um disco metálico de raio R, na presença de um campo uniforme perpendicular à sua superfície, é meio de ω/BR². Onde R aqui não é resistência, mas é o raio do disco. E isso chama-se disco de Faraday, que é um elemento também que você pode utilizar para gerar DDP. E se eu conectar, claro que aqui ele fica com uma escova, não é? E aí eu ligo algo, ligo uma lâmpada, ligo um circuito qualquer, e ele então gera uma corrente contínua, não alternada, porque agora a DDP é constante do centro para as extremidades. Muito bem. Outra aplicação importante disso são os transformadores, que eu gero um fluxo de um lado para outro e eu sou capaz de transformar a voltagem. Mas esse eu vou deixar como um exercício para você fazer em casa, mostrando que quando eu tenho duas bobinas num núcleo de ferro e eu gero um campo numa, esse fluxo é transferido para outra, induz uma DDP e a relação entre as DDPs está intimamente ligada com a relação do número de espiras contido em cada parte, e isso constitui o chamado transformador elétrico. Isso fica como um exercício para vocês fazerem e eu espero que na aula de hoje nós aprendemos que a lei de indução de Faraday é um dos grandes contributores da tecnologia moderna que nós temos para o uso da eletricidade, para o uso da geração da eletricidade. Na próxima aula nós continuamos com indução, com as leis de Faraday. Até lá!